Bem, irmãos, vamos mais uma vez orar, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, de podermos te louvar e pedimos agora a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um. Possam compreender a Tua palavra e colocar em prática, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos fazer uma reflexão em Provérbios, capítulo 19, verso 18. Provérbios 19 e 18. Vamos falar um pouco hoje sobre criação de filhos, né? E algumas consequências de não vou dizer criar, certo? Vou tentar usar a palavra treinar ou educar, né? E nós vamos ver hoje algumas consequências de não treinarmos as nossas crianças da maneira correta, não educá-las da maneira que Deus manda. Provérbios 19, 18, diz assim a palavra de Deus: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Nós vamos fazer nossa reflexão baseada nesse versículo, que fala de um tema um tanto polêmico, que é a disciplina dos filhos, né? E hoje, infelizmente, nós temos leis aí no país que não permitem que um pai castigue seu filho, né? Quando fala aqui de castigo, irmãos, será que está falando daquele castigo que nós vemos hoje, né? Alguns pais dizem assim: não, eu castigo meu filho, eu tiro o celular dele, né? Quando ele me desobedece, eu deixo ele sem o celular. Não, quando meu filho desobedece, eu deixo ele uma semana sem andar de bicicleta, sem jogar videogame e outras coisas mais, né? Não vou me prolongar dando esses exemplos que os irmãos já entenderam, né? Será que esse castigo que Deus está falando aqui, castiga até o filho, é esse que nós vemos alguns pais defendendo hoje? Ou será que é o castigo no sentido de bater mesmo na criança? Vou usar as palavras bem abertas, né, para a gente entender. Nós estamos numa escola, né, escola bíblica, de bater na criança, de realmente pegar um cinturão ou uma varinha e meter no espinhaço do menino ou no bumbum, né? E no espinhaço às vezes não é muito bom, né? Pode pegar em algum lugar que venha causar algum dano à criança, algum dano físico. Mas no sentido de, não vou usar essa palavra, pode acharem muito pesada, né? Mas você realmente castigar a criança com algo que ele venha chorar, de dor, porque sentiu alguma dor quando você bateu nele. O que é que vocês acham quando eles falam esse castigo aqui? Qual é o dos dois castigos? O primeiro que eu citei ou o segundo? Peia, né? O segundo exemplo que eu citei. Por quê, irmãos? No próprio versículo dá para você entender que é esse tipo de disciplina que Deus está dizendo aqui, esse tipo de castigo. Não é o castigo dizer: vá, menino, fica ali sem jogar celular. Você não vai pegar no celular por uma semana. Porque está falando em morte. Será que a criança morre por não pegar o celular? Se você deixar a criança uma semana sem jogar videogame, vai morrer por isso? Pode causar a morte a ele? Não. Ah, irmão, mas ele pode se matar. Bom, o D até pode, não deve, né? Mas não é esse o castigo em si que mata, certo? Então, quando ele diz: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo, é dizer assim, vou traduzir com outras palavras, para ficar bem claro: dê uma surra no seu filho, mas não mate ele de peia. É isso que o texto está querendo dizer, pelo que eu entendo, né? Eu entendo isso. Você tem que dar uma surra nele, mas não é para matar ele, não. Porque uma surra pode matar, não pode, não? Uma surra pode. Agora, você tirar o celular de uma criança, não. Isso não mata a criança. A criança pode se revoltar e se matar. Não estou dizendo que isso é o correto a criança fazer, não. Mas nós já vimos casos por aí com relação a isso, né? Outras coisas mais. Às vezes a própria criança se revolta e tenta matar outros, né? Infelizmente. Mas, às vezes, irmãos, isso não estou generalizando, certo?
porque cada caso é um caso e tem que ser estudado especificamente. Mas indo para a generalidade da Bíblia com relação a isso, você observa que às vezes faltou o castigo que Deus falou que era para ser dado. Tem outro versículo que diz: tu fustigarás com a vara. Fustigar com vara quer dizer o quê? Dá uma surra nele, não é não? Dá uma surra na criança. Não é você arrancar uma estaca de uma cerca, derrubar a criança, dar uma paulada, não, né? É uma vara, uma varinha de disciplina. Você pegar um cipózinho, uma coisa, né? E meter a peia, né? Para que a criança possa chorar, né? E ela se humilhar e entender que existe uma autoridade acima dela que ela precisa obedecer. É para isso que serve a disciplina. Não é para matar, não é porque o pai acha bom bater no filho, não é. É para trazer essa humilhação à criança, para que ela entenda que ela não é o dono do mundo. A criança não é a dona do mundo. Ela precisa entender que tem pessoas que estão acima dela na hierarquia e ela precisa se submeter a essa hierarquia, certo? É para isso que serve a disciplina bíblica, certo? A irmã ia falar alguma coisa? É isso. Já aconteceu. Exato. Isso. E matar. Vai matar a criança. Isso, exato. Pronto. Aí é o exagero, né? O excesso, né? Aí é por isso que eu falei, cada caso tem que ser estudado. Porque o que é considerado um espancamento? Eu vou tentar dar exemplos para a gente entender, né? A disciplina bíblica que a gente entende é o seguinte: a criança, você deu um mandamento para a criança, né? Uma ordem, você não faça isso. A criança foi lá e desobedeceu. Você vai pegar a varinha, né? Ou se não tem a varinha, um cinturãozinho, né? E vai bater no bumbum dele até ele chorar. Chorou, continua? Sim ou não? Parou. Cessou a disciplina. Bate no bumbum, porque é um lugar que tem mais carne. Você não vai bater nas costas, na cabeça, não vai jogar uma pedra, porque você pode matar a criança, pegar num lugar vital, certo? Se você pegar um pedaço de pau e der uma paulada na nuca da criança, você vai matar ela, certo? Então, a disciplina bíblica eu expliquei, né? Bate no bumbum até a criança chorar. Chorou, parou, porque é o sinal que ela se humilhou, certo? Beleza. O que é o espancamento, que eu entendo? É você pegar a criança e dar um tapa na cara dela. Isso é um espancamento. Como você não podia ter feito isso? Aí você dá um tapa na cara da criança, dá um murro na cabeça dela, dá um chute na criança, sabe lá onde é que pega. Isso, a meu ver, é um espancamento. É essa disciplina que a Bíblia ensina? Não. Não é isso. Certo? Aí é isso que as pessoas não entendem, confundem. Não, mas eu bato na minha criança. Mas como é que você bate? Você bate com ódio ou você bate com amor? E tem surra com amor? Tem. E tem um segredo, que é bem fácil para a gente identificar e ensinar a criança. A criança, eu até já falei para os irmãos, né? A criança, ela merece surra quando ela erra. Toda vez que a criança erra, ela merece uma surra? Sim ou não? Não. Ela merece uma surra quando ela desobedece. É um outro segredo da disciplina bíblica, que as pessoas precisam entender isso.
Eu não vou bater numa criança quando ela erra. Sendo assim, nós merecíamos peia de vez em quando, né? Que nós também erramos, certo? Mas às vezes nós erramos sem saber que aquilo era errado. Assim é a criança. Se nós fazemos isso, imagine uma criança. Ela vai cometer erros sem saber que aquilo era errado, achava que era certo. Você quer saber como é que você induz uma criança a errar achando que está certa? Quer saber? Eu digo ou não digo? É quando a criança faz uma coisa errada e você fica achando graça. Não é simples? A criança está lá no meio de toda a família, quando dá fé, dá a língua para alguém. Ai, que bonitinho o bichinho dando a língua. Você está incentivando a criança a achar que aquilo é certo. É ou não é? Aí quando vai crescendo, chega lá na escola, na adolescência, quer dar a língua para os outros, né? Aí às vezes encontra um doido que senta um murro na boca, bota essa língua para dentro, né? E aí, onde foi o erro? Lá quando era criancinha. E os familiares não cortaram esse mal pela raiz. Aí a criança, ela cresceu achando que dar a língua era certo, porque ela dava a língua e todo mundo achava graça. Ou dava o dedo, né? Não, o cotoco, todo mundo acha graça. Ah, criancinha, bichinho, o bichinho não entende não. Entende não, é? Não é um bicho bruto não, é um ser humano racional. Então se você achou graça em alguma atitude que a criança fez, ela vai achar que aquilo é bom, porque ela traz alegria para as pessoas. Só que se aquilo é algo errado, você não pode achar graça, você tem que cortar. Ei, fulano, ó, não pode fazer isso. Isso é errado. Aí, quando você vai bater na primeira vez? Não. Você vai avisar que é errado, que ela não pode fazer. Se ela reincidir, aí ela já lhe desobedeceu. Agora é que entra o castigo bíblico. Pega um cipózinho, a varinha. Não é um estaca, um estacote. Não é uma vara mesmo para matar, não. É uma varinha que vai causar dor na criança, bate no bumbum para ela chorar. Certo? Chorou, parou. O cipózinho dói, né? Pois é. Aí, a questão do espancamento é isso que eu entendo, né? Você bate na criança de qualquer jeito, dá um murro na cara da criança, senta um murro no olho da criança, entendeu? Dá um chute na barriga, um chute no espinhaço, dá um chute na bunda da criança, derruba, dá uma rasteira na criança. Isso é espancamento. Não é essa disciplina que Deus ensina na sua palavra, não. Certo? Aí esse tipo de disciplina, né, entre aspas, que não é a disciplina, é um espancamento mesmo, é que causa revolta nas crianças. Isso aí causa revolta. Certo? Por quê? Porque eu fui disciplinado várias vezes e nem tenho raiva dos meus pais. Pelo contrário, mexa com um deles para ver. E a gente fica doido, porque a gente não quer, porque a gente ama tanto os pais que quer proteger eles. E olha que eles me bateram, viu? Não foi pouco não, que eu era medonho. Merecia, certo? Mesmo que não era tudo dentro dos padrões da Bíblia ainda, porque eles não tinham esse conhecimento, né? Mas funcionou. E hoje eu amo meus pais, porque eu sei que eles fizeram aquilo para o meu bem. Eu entendo hoje que mesmo algumas vezes tendo um excesso, mas é porque eles não tinham o conhecimento, que hoje eu tenho das Escrituras, e agiam conforme eles achavam que era o correto. Então eu amo eles por isso, que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer, certo? Então isso não causou revolta em mim. Mas se você viver espancando realmente a criança, batendo de maneira errada, aí vai causar uma revolta, certo? Então tem que ser da maneira correta. E um outro que da questão é, até quando? Eu vou pegar um jovem de 17 anos de idade e vou dar uma surra nele porque ele me desobedeceu? E aí? Olha o que é que diz Provérbios 22:6. Ensina a criança. Não é o adolescente, não é o jovem, não é o adulto. É a criança. Então eu entendo que enquanto o ser humano for criança, você pode agir com essa disciplina. Isso é o que eu entendo. Passou da fase de criança, cessou a disciplina. Passou o tempo. Não tem tempo para todas as coisas que Salomão ensina? Há tempo para tudo. Então o tempo de aplicar a vara, o castigo na criança, no sentido de surra mesmo, de peia, passou. Deixou de ser criança? Passou o tempo. E muitas pessoas erram nesse ponto. Ele está lá, um marmanjo às vezes maior do que o pai, 17 anos de idade, e o pai querendo bater no menino ainda. Pode mais. Se ele está merecendo peia nessa idade, se ele está ali desobedecendo nessa idade, de quem é o erro? Dos pais, porque não ensinaram enquanto era
criança. Não ensinaram aquele respeito, a obediência, enquanto estava na idade correta de ser ensinado. Porque tem muita gente que fica nesse negócio. Não, porque o bichinho é criança, ele não entende não. Quando ele ficar maiorzinho, aí eu ensino a ele. Aí que fica maiorzinho, ele não quer mais se submeter. Já engrossou o pescoço, o cangote, né? Enquanto ele é criança, ele vai aceitar o ensinamento. Porque, vamos até dizer assim, que inconscientemente a criança ela vai entender que ela está sendo educada. Estou dizendo inconscientemente porque ela não tem essa consciência, né? Que aquilo é o melhor para ela não tem essa consciência. Você pode até dizer, olha meu filho, eu vou lhe disciplinar porque você me desobedeceu e é o melhor para você, para que você entenda que você não pode me desobedecer. Você pode explicar, mas conscientemente a criança ela não está entendendo aquilo, né? Que é o melhor para ela levar uma surra. Ela não entende isso. Ela vai entender depois, que foi o melhor para mim, foi levar um bocado de surra quando eu era pequeno. Porque senão hoje quem seria eu, né? Se meus pais não tivessem cortado as asinhas. Então, tem a idade certa para disciplinar, certo? E tem a maneira certa também para disciplinar. Não pode disciplinar com ódio, com raiva da criança. Você tem que disciplinar pensando no melhoramento dela, em quebrantar ela para ela não lhe desobedecer mais. Esse é o propósito da disciplina, né? É o que Deus ensina. Então ensina a criança no caminho. Vai fustigar com a vara? Vai enquanto é criança. Passou dessa idade, aí pode criar revolta. Mesmo que você discipline da maneira certa. Um cipózinho batendo no bumbum, viu? Mas se já passou da fase de criança, ainda pode causar revolta. Ainda pode. Certo? E o pior, sabe quando é que causa mais revolta? É quando é na frente dos outros. Que às vezes tem pais que não tem esse equilíbrio, né? O menino desobedeceu ali na frente dos outros, na frente dos outros mesmo ele pega, arranca o cinto aqui e mete a chibata na frente dos outros. Vai causar revolta também, certo? Vai causar uma ira na criança, porque ela vai ficar com muita vergonha, porque foi envergonhada na frente dos outros. Então, chama a criança para um cantinho, vai lá não sei para onde, lugar escondidinho, né? Conversa, diz o que foi o erro, a desobediência, né? Não o erro, a desobediência, e aplica a disciplina. E pronto. Chorou, o que é que faz quando a criança chora? Para de bater. E o que mais? E tem mais, irmão? O que é que vocês fariam? A criança lhe desobedeceu, você foi lá, bateu nela, ela chorou, você parou de bater, né? Até aí eu já falei. E depois, você faz o quê? Você já aconselha antes, né? Antes de bater, você já vai aconselhar. Olha, você vai apanhar porque você me desobedeceu, isso. Você lembra que eu lhe falei que não podia fazer isso? Ah, eu lembro, papai. Pois você vai apanhar por isso. Beleza. Pá, chorou, parou. E depois? Você explica tudo antes, né? Antes de bater, você já tem que explicar porque ele está apanhando. Mas depois da peia? Dá um abraço, irmão. Porque a criança ela fica desconsolada naquele momento, né? Ela chorou, ela está envergonhada porque ela errou, desobedeceu os pais, né? Levou uma surra, está chorando, ela está sem consolo. Aí o pai que disciplinou vai fazer o quê? Vai dar um abraço. Tá vendo? Porque ele está carente naquele momento, porque ele está envergonhado por duas coisas, por ter desobedecido e por ter apanhado. Então ele quer um consolo. É porque é uma necessidade da criança que foi disciplinada, ela quer ser consolada. E aí quem vai consolar é o próprio familiar que disciplinou, o pai ou a mãe, né? Certo? Vai lá e dá um abraço, aí vai acalmar a criança. Pode ter certeza, irmão, que a criança que ela é disciplinada desse jeito, ela vai amar os pais. Não tem como ela odiar, não. Não tem. Por que, irmão, você diz com toda certeza? Porque está escrito, irmão. Está escrito na Bíblia. Que é a disciplina. Você tem que disciplinar porque você ama, não é não? Quem ama cedo, disciplina. Então você vai conversar, você vai aconselhar a criança, vai disciplinar e demonstrar o amor. Não é só bater e rapa lá agora. Né? Não, você vai disciplinar, chorou e vai amar. Você vai demonstrar amor por aquela criança. Dê um abraço bem apertado, acalma, pronto. Sai em paz.
certo? Defendendo o 7, né? Eu pensei que ele dizia assim, cuidado, senão você entra também no rolo. Apanhar também, né? Porque dá um desconsolo, né? Realmente você leva uma surra, você fica assim, eu quero um abraço, né? Eu quero um colo para chorar, né? E aí o próprio pai demonstra esse amor, né? Certo? Então assim, irmãos, são dicas que a gente aprende na palavra de Deus, né? Eu já fui criticado porque eu já dei conselho a pai como fazer com o filho. Pai, você não tem filho, né? Quando você tiver os seus, realmente eu não tenho, não sei porquê, Deus não me deu, né? Não quis me dar. A gente não procurou não ter filho, né? Foi Deus que não quis nos dar filhos. Então, eu vou fazer o quê, né? Então, nós não temos a experiência prática de cuidar dos meus filhos biológicos, certo? Mas eu tenho a teoria bíblica, e a base bíblica é acima de tudo, e Deus é tão bom, Ele não me deu filhos, mas Ele me deu um trabalho numa escola que eu lido com 200 crianças. Né? Então, não tenho o meu biológico, mas eu aprendo a educar o dos outros. Então, se eu aprendi a educar o dos outros, por que eu não poderia educar os meus? Não estou criticando com Deus, não. Estou dizendo assim, para as pessoas que me criticam porque eu não tenho filho, né? Mas eu tenho os filhos dos outros que eu crio, que ainda é pior, né? Porque vocês sabem que tem criança que ela é um santinho na frente dos pais, mas quando está na escola, só falta botar os 2 chifrinhos, o rabinho, né? Que aprontam. Aí quando vê os pais, né? Bem quietinho, né? Mas quando não está na frente dos pais, aí é uma fera. E nós lidamos com essas crianças. E a gente tem que impor a disciplina, o respeito. A gente não vai bater nas crianças dos outros, né? Você vê como ainda é mais difícil, porque o pai ele pode meter a chibata mesmo e nós não podemos. A gente usa outros meios para disciplinar as crianças e elas nos respeitam. E como nós demonstramos o amor por elas, elas também nos amam. Tem delas que saem da escola, terminam, né? Ensino fundamental, saem e voltam lá de vez em quando para ver os professores. Certo? Então isso demonstra o quê? Que eles amam os professores, têm um respeito, uma consideração. Né? E lá a gente não pega maneirinha de ficar passando a mão na cabeça, não. Errou, vai para a diretoria, aí suspenso, chama os pais. A gente não passa a mão na cabeça do erro, não aceita. Né? E eles nos respeitam. Então, isso eu estou comentando isso porque para que os irmãos entendam que a teoria bíblica colocada em prática funciona. A gente coloca em prática lá na escola e funciona, graças a Deus, né? Então, a palavra de Deus, ela é fiel. Se eu buscar cumprir essa palavra, então eu vou ser abençoado. Por quê? Porque eu vou estar honrando a Deus. E Deus diz, aos que me honram, honrarei. Se eu buscar honrar a Deus, Ele vai nos honrar também, vai me honrar também. Então a gente precisa entender isso, né? E dei várias dicas, né, irmãos, com base na Bíblia, de como disciplinar a criança e tudo, demonstrar o amor por ela. Não esqueçam do abraço, não esqueçam, certo? Que vai ser o selo da disciplina. Você vai fechar a sua disciplina de maneira perfeita, podemos dizer assim, porque está com base bíblica, com aquele abraço amoroso para demonstrar o amor que você tem pela criança, certo? Você não bateu, não é porque odeia, não é porque você ama e quer o bem. E você está ali com ela naquele momento tão difícil, né? Depois de uma surra, você está lá, você não abandonou ela, certo? E eu falei para vocês que ia mostrar algumas consequências, né? Também desses ensinamentos errados, das disciplinas erradas aplicadas, né? Observe que o Brasil registrou 47.503 homicídios ao longo de 2021. Isso é o equivalente a 130 mortes por dia, certo? A violência em 2021. O número representa uma queda na comparação aos índices de criminalidade de 2020 e é o menor registrado desde 2011, certo? Então, observe que já tinha baixado o índice,
de violência, né, de homicídios, e ainda estava em 47.503 homicídios em um ano. É muita morte, irmãos. Muita morte. Aí você me pergunta, irmãos, mas essa morte, como é? Violência, homicídio, um tirando a vida do outro. Certo? E quando você vai pesquisar mais a fundo, você observa que muitos desses homicídios são de pessoas que estão envolvidas na criminalidade. Não estou dizendo todos, mas a maioria. Né? São pessoas que entraram no mundo das drogas, são pessoas que entraram no mundo da criminalidade no sentido de furto, roubo, né? E outras coisas. Então, as pessoas se envolvem nessas coisas erradas e acabam morrendo. Morrendo por conta da polícia mesmo, que chega para abordar, que a polícia não chega para matar, a polícia chega para fazer o quê? Não sabem? A polícia é contratada para quê, irmãos? Vamos dizer que não sabe, não. Para segurança. Então, se tem alguma pessoa violenta na sociedade, ela faz o quê? Recolhe a prisão, não é não? Ou a polícia foi contratada para matar? Até onde eu sei, não, ela não foi contratada para matar. Ela foi contratada para proteger a sociedade, né? Então, se tem algum violento lá, o cara está lá na rua dando tiro para cima, pô, aí chama a polícia. Aí a polícia vai lá para prender. Levar o cara para a delegacia e lá ele ser julgado, ou condenado ou não, e né? Esse é o trabalho da polícia. Porém, todavia, entretanto, quando a polícia chega lá que diz, mãos ao alto, polícia, solta a arma. Aí o cara pega e vira a arma para a polícia e, pô, a polícia vai fazer o quê? Vai correr? Não, ela não foi lá para prender o cara, ela vai prender. Ou vivo, ou morto. O cara é quem escolhe. Não estou dizendo que, pai, você está defendendo que a polícia tem que matar bandido. Eu estou discriminando a função da polícia. Não estou criticando polícia, nem criticando bandido. Entenda, né? Eu estou explicando porque às vezes tem gente que... não estou dizendo só com você, porque como está gravado, e às vezes alguém pode ouvir, né? E aí vão dizer que, o pastor está dizendo que a polícia tem que matar bandido. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo o que é o trabalho da polícia. Ela chega lá para prender o cara. Se o cara resiste, ele vai deixar solto? Ele não está lá para proteger a sociedade? Então ele tem que levar aquele cara. Aquele cara que eu digo é a maneira de falar, né? Gíria, né? Aquela pessoa, aquele indivíduo, tem que ser levado pela polícia. Ele está oferecendo risco à sociedade. E a polícia está lá para defender a sociedade. Então, se o cabo quiser ir vivo, a polícia leva vivo. Mas se o cabo só quer ir morto, a polícia vai levar morto. Tá bom, meu amigo, você só quer ir morto, vou embora, né? Só está fazendo o papel dela. Eu não estou defendendo a violência, jamais, né? Bom seria se todo mundo realmente andasse com a Bíblia na mão, né? E paz e amor no mundo, né? Bom seria. Mas, infelizmente, tem pessoas que não querem nem pegar na Bíblia e nem ouvir. Não querem mudar de vida para uma vida melhor, submissa à palavra de Deus e uma vida abençoada. Não querem. É simples assim. Né? E aí, o que é que nós vamos fazer? Né? Vamos fazer o quê? Vamos deixar eles soltos na sociedade? Para poder fazer mal à sociedade? Não. A polícia vai lá e recolhe a prisão. Ou vivo ou morto. A pessoa quem escolhe como é que quer ir. Certo? Então a polícia faz lá o trabalho dela. Então alguns são mortos pela polícia porque resistem à prisão. Outros são mortos pela própria criminalidade. O cara compra droga, não paga. O traficante faz o quê? Manda matar, né? Acabou. Aí o cara faz parte da facção criminosa lá, que eles têm leis, viu? Para quem não sabe, eles têm leis, viu? E são pesadas. Porque o julgamento lá é bem rasinho. Pisou fora da linha, morte. O pessoal critica muito a polícia porque mata bandido, né? Mas interessante que não critica os traficantes que matam, né? Mas tudo bem, vamos entrar nesse assunto não. Deixa para lá. Aí o cara está lá no meio do tráfico, se envolveu com a mulher de outro cara da mesma facção. Adultério. Tu sabe como é que eles julgam lá? Como é? Morte. Viu? O Brasil descriminalizou o adultério, não foi? Vocês sabiam disso? Que antes era crime, o adultério era crime. Agora não é mais, foi descriminalizado, mas lá dentro das facções criminosas
É crime e é morte o julgamento. Por 2. Né? Aí será que eles se respeitam lá? Bem mais do que fora da facção. O cara não é doido? Vai adulterar com alguém dentro da facção para ser morto? Né? Então, irmãos, muitas mortes também acontecem dentro das próprias facções criminosas, dentro da própria criminalidade. E aí você diz, irmão, mas o que é que tem a ver, né? O caju com a castanha? Tem muita coisa a ver. Porque muitos desses que estão envolvidos lá na criminalidade são jovens. Muitos são jovens. Que não receberam aquela disciplina bíblica. Que não foram educados, treinados a respeitarem os pais, a amarem os pais, a obedecerem os pais e respeitarem o próximo, porque não receberam o ensinamento de Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho. Não é apontar onde é o caminho certo, não. É andar no caminho certo com a criança. Muitos desses jovens hoje que estão morrendo para a criminalidade são frutos disso. Certo? São frutos disso. Porque não recebem a orientação bíblica e não recebem porque os pais não buscam esse conhecimento e já às vezes não receberam dos seus antepassados. E aí isso perdura, né? Uns recebem e dizem, aquilo é coisa de fanático religioso, quer nem saber. Eu vou dar outra educação para o meu filho. E aí dá uma educação sem Deus e acaba às vezes num caminho indesejado, certo? As pessoas às vezes tentam facilitar demais a vida dos filhos também, esse é um outro problema da nossa sociedade atual, que tem feito muitas crianças se envolverem, muitos jovens se envolverem na criminalidade. É você poupar demais os seus filhos de sofrimentos. Diz, não vou disciplinar meu filho não, porque o bichinho vai chorar, não quero que ele sofra como eu sofri. Eu apanhei tanto na vida, eu não vou bater no meu filho. Mas você hoje é gente, né? Vamos dizer assim, um cidadão. E o seu filho vai ser? Muitos não estão sendo, certo? Muitos não estão sendo. Outro problema grande que a gente enfrenta na sociedade hoje, esse jargão é conhecido, né? Não quero que o meu filho sofra como eu sofri, né? Então ele não vai ser um cidadão de bem como você é. E nós vemos muito isso. A pessoa, né, os pais são gente boa e os filhos não prestam para nada. Não estou generalizando, mas tem algumas famílias dessa forma. Por quê? Porque os pais sofreram muito para chegar onde chegaram, para serem pessoas de bem, honestas, direitas, trabalhadoras, e não querem que os filhos sofram. Então dão tudo de mão beijada para os filhos, tudo muito fácil, nunca dá um não para os filhos, não coloca limites. Tudo que os filhos pedem, eles dão. E não, rapaz, eu amo meu filho, tudo que ele pediu eu tenho que dar. Isso é demonstração de amor? Dar tudo que o seu filho pede é demonstração de amor? Seu filho pediu uma bomba, você vai dar uma bomba a ele? Papai, eu queria comer cocô hoje. Desculpa aí, né? O termo, mas só para a gente exagerar, que você já sabe que eu sou exagerado, né? Eu queria comer cocô hoje, papai. Ah, tá bom, meu filho, eu lhe amo, vou lhe dar. Tome. Você vai dar. Né? Já estou exagerando, irmãos, para que os irmãos entendam. Eu não posso dar tudo que meus filhos querem. Certo? Eu amo meus alunos, mas não dou tudo que eles pedem, não. Já tem coisas que eu não dou de propósito. Sabia disso? Por quê? Porque eles precisam entender que existe essa palavra chamada não. Eles têm que entender isso. No mundo não é só sim, 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 não. Porque um dia ele vai chegar em algum lugar que vai estar um não, bem estampado para ir lá. Não. E ele, não, nunca recebi um não na minha vida. Você tem que fazer. E aí ele vai, por fim da força, atrás do sim. E não é assim que funciona a vida, né? Tem coisas que é um não mesmo e acabou a história. Você tem que entender, tem que respeitar os limites das coisas. É o respeito que faz com que a pessoa viva bem na sociedade. Então, às vezes eu digo não para os meus alunos com um aperto no coração. Não, por quê? Porque a Bíblia ensina que tem que ter limites. E a gente tem que colocar limites neles. Às vezes a gente fica querendo ceder, mas não. Porque é melhor honrar a Deus do que aos homens. Certo? E aí você vai colher frutos no futuro, frutos bons, né?
Recompensas no sentido de ver um cidadão de bem, de ver futuramente um aluno lhe agradecendo porque você foi rígido com ele. Você tem ideia, né? Tem professores rígidos que são aqueles que os alunos mais lembram de serem gratos a eles, porque eles foram firmes, pegaram pesado e hoje eles são uma pessoa diferente. São pessoas que meditam mais, pensam mais na vida, respeitam os limites, sabem receber um comando, né? Uma ordem e obedecer. Então aprende a viver melhor em sociedade por causa daqueles professores que foram rígidos, pegaram pesado. Daqueles pais que foram rígidos, pegaram pesado. Certo? Que às vezes na hora a criança chora, acha ruim, esperneia, mas ele ama. Né? Tem uma criança lá que foi interessante, né, lá na escola, que estava perreando as professoras, perturbando mesmo. E um dia eu fui lá, levei ela para a diretoria e fiquei lá com ela. Não bati, a gente não bate em criança lá, né? Ah, se tivesse o tempo da palmatória hoje. Ai, meu Deus do céu. As bichinhas entram no eixo ligeiro, né? Mas não pode, né? Então a gente deixa lá, conversa e tal. Tenta quebrar esse orgulho da criança, para ela entender que ela não manda. Ela tem que obedecer, né? Aí como é que a gente faz isso? Vou abrir o jogo, né? Segredo, né? Simplesmente a gente não deixa a criança fazer o que ela quer. Só isso. Leva ela para a secretaria. Ah, eu quero ir para a sala. Não vai. Aí se esperneia e tal, segura ela lá, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não. Acabou. Até uma hora que ela aceita, realmente não vai ter jeito, eu não vou mesmo, vou me aquietar logo. Aí pronto, quando ela se aquieta, é aquela mesma analogia da disciplina. Bate, quando chora, para. É a mesma coisa que a gente faz lá, só não faz bater, né? A gente põe o limite, não. Quando ela se aquieta, que entende que não é não, então entendeu a disciplina. Agora pode passar. É simples, irmãos. Certo? A gente só não faz se não tiver perseverança. Porque se não tiver, não faz mesmo, não. Hoje a meninazinha, quando me vê, corta meus braços. Professor! Né? Porque eu faço lá a disciplina e depois eu dou um abraço. Certo? Aí levo para a sala. A meninazinha dá maior valor a mim hoje. Quando me vê, quer ir para os braços. Aí um dia desse eu estava brincando ela de aviãozinho, né? Boto no braço, aí um aviãozinho. Aí quando ela me vê, avião. Né? Então você tem que disciplinar, mas você tem que demonstrar também amor, dar atenção à criança. E olha que eu vejo pouco a menina, porque agora eu só trabalho à tarde na escola, né? Eu tenho outras atividades de manhã, e a menina estuda de manhã. Mas só fui lá umas 2 vezes para aplicar essas disciplinas a ela. E fui umas 2 vezes para brincar com ela, né? E pronto, hoje a menina quando me vê, é um amor. Então, se funciona, irmãos, sem a vara, você imagine com a vara. Com o castigo que Deus ensina. Aí é que vai funcionar mesmo. Certo? Aí é que vai funcionar mesmo. Porque aí você está diariamente com a criança, você está aplicando aquela disciplina diariamente com a criança e pronto. Lá nós ainda temos mais trabalho porque nós aplicamos a disciplina bíblica, não com a vara, né? Que a gente não pode. E em casa os pais não aplicam. Aí a gente faz, a gente constrói e em casa os pais desconstroem, né? Aí volta aí de novo, né? A gente tem trabalho dobrado. Não são todos, tem pais que ajudam, que a gente chama, conversa, eles realmente tentam consertar em casa, beleza. Né? E aí vai dando, tem um resultado mais rápido, melhor, né? Mas quando não, é uma trabalheira. Né? Então, para a gente concluir, irmão, só fazer uma revisão, né? Nós passamos várias dicas de como educar a criança, como você disciplinar a criança, demonstrar o amor pela criança depois da disciplina, certo? E vou acrescentar um detalhe, brinque com a criança, certo? Não tenha um filho só por ter e meter a peia, não. Brinque com ela, dê atenção a ela, né? Demonstre que ela é importante para você, mas que tem limites, existe um não, ela tem que respeitar quando você disser não, nem insista. Você tem que ensinar a criança isso, tem que treinar ela. Olha, quando o papai disser não, é o quê? Você tem que esperar a criança responder também, às vezes, as coisas. Para ela raciocinar. Você não pode só encher a criança de informação. Olha, quando o papai disser que é não, viu? Tá entendendo? Não, você conversa com ela, dialoga. Quando o papai disser que é não. Isso, muito bem. Não. Certo? Não insista. Tá bom? E aí, você vai treinando. Depois, se começar a insistir demais, o papai agora vai lhe disciplinar na próxima vez que você insistir. Eu disser não, se você não parar, se você ficar insistindo, eu vou lhe disciplinar. Você tem que entender, quando eu disser não, acabou.
Não adianta insistir. Quando você aplicar uma disciplina, 2, no máximo 3, dificilmente ela vai insistir. Viu? Se a disciplina for bíblica, né? Como nós aprendemos. As varinhas, no bumbum, chorou, para, dá um abraço, explica, né? Antes de disciplinar. Certo? E vimos também o resultado, né? Da falta de aplicação da disciplina bíblica. Criminalidade, né? Grande. A gente não faz ideia, irmãos, do que é 45 mil homicídios. A gente não faz ideia. A gente fala assim, aí é como se fosse algo tão distante, né? Não vale nada não, só 45. Tem quantos habitantes aqui em Mombaça? Todo ano morre uma Mombaça inteira. Já pensou o que é isso? Já pensou se fossem matando as cidades? No ano, iriam extinguir a Mombaça. Iam matar todos os habitantes da Mombaça. Será que dá para entender melhor um pouco agora? Eram todos os habitantes da Mombaça morrer dentro de um ano. Isso é o que acontece no mundo. Aqui no Brasil, certo? No mundo não, no Brasil. 45 mil mortes por ano. E chegou a 60 mil, viu? Era 60 mil em 2018. Aproximadamente, né? Estou falando 60 para arredondar. Era aproximadamente 60 mil mortes. Era mais de uma Mombaça sendo morta por ano na violência. E aí, esse resultado vem daqui, infelizmente. Os pais não querem aplicar a disciplina bíblica, não querem adquirir o conhecimento bíblico, não querem obedecer à Bíblia, porque diz que papel aguenta tudo, que a Bíblia foi escrita pelos homens, mas a desgraça está aí no mundo, porque as pessoas não querem obedecer à Bíblia. Aquelas pessoas que não querem, não são todas, mas as que não querem, estão colhendo frutos amargos, perdendo filhos, ainda jovens, para a criminalidade, para o mundo do crime, para o mundo das drogas, né? Por suicídios, né? Há meninos muito depressivos hoje. Por quê? Porque não tem essa convivência com os pais, a atenção dos pais, não tem a disciplina bíblica, certo? Então, o mundo está caminhando realmente para o fracasso, porque as pessoas estão cada dia mais se afastando de Deus. Não querem a palavra de Deus e, infelizmente, o resultado de quem não quer a palavra de Deus é escuro, né? O futuro é escuro, são trevas. Então a gente precisa cada dia buscar a Deus, se aproximar do Senhor e ensinar a Bíblia, irmãos, para quem quer aprender, certo? A gente não precisa forçar a barra para quem não quer. Não precisa obrigar as pessoas a buscar a Deus. O nosso papel não é esse. A gente tem que ter essa consciência. O meu papel como cristão não é obrigar as pessoas a seguir a Deus, não. A Bíblia não diz obrigue as pessoas, não, diz ensina, prega. Então nós temos que ensinar a Bíblia, nós temos que pregar a Bíblia. Para quem? Para quem quer ouvir. Para quem quer aprender. A gente ensina. Para quem não quer, a gente vai fazer o quê? Deus até ensinou, né, na época dos apóstolos. Chegar na cidade lá e não der ouvido, faça o quê? Bate o pó, o sapato, né, ó. Vaza. Você não quer. Eles não estão nos rejeitando, não. Não adianta nem ficar triste. Ah, pai, como é que pode? Peguei para fulano nem olhou para mim. Não foi você que ele rejeitou a Deus. Se ele rejeitar a Deus, meu amigo, quem somos nós para ser aceitos por eles? Então a gente tem que ter essa consciência também. Eu vou pregar. Quer ouvir? Não. Né? Tchau. Não posso fazer nada. Vou obrigar as pessoas. Quer ouvir? Eu passo até o dia todo se precisar. Né? Vou pregar. Para quem quer ouvir, vamos pregar. Mas para quem não quer, não posso fazer nada. Mas já os pais, com relação aos filhos, aí os pais têm a obrigação, viu? Porque a Bíblia ensina. Esse verbo ensinar está conjugado em qual modo? Subjuntivo, indicativo ou imperativo? Ixi, aula de português, é? É imperativo, irmãos. Ensina. É ordem. Deus dá ordem para os pais ensinar os filhos. Aí sim, eles têm a obrigação de ensinar os filhos. E os filhos têm a obrigação de aprender com os pais. Os pais, com tanto ensino. Esse verbo está no imperativo, é uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus. Agora, nós pregar para os outros, não é a ordem que Deus nos dá, converta as pessoas. Ele diz, prega. A ordem que nós recebemos é para pregar, para ensinar a Bíblia para o ser humano.
Agora, obrigar as pessoas a ouvir, aí já não é nosso papel. Já os pais, eles têm essa obrigação com os filhos mesmo. Porque quem tem que ensinar são os pais. Quem tem que ensinar as crianças o caminho de Deus não é a igreja, não é a escola, não é o Estado. É os pais, são os pais. Os pais quem devem fazer esse trabalho. Certo? Eu espero que tenha ficado claro que precisamos... Vou tentar resumir, né? Precisamos obedecer à Bíblia para que nós tenhamos uma vida mais tranquila. Deu para entender? É mais ou menos isso, o entendimento da mensagem de hoje, certo? De forma resumida. Precisamos obedecer à Bíblia para que tenhamos uma vida mais tranquila, para que os nossos filhos não se percam para o mundo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Nós te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina o caminho correto a seguir. E pedimos ao Senhor, Pai, clamamos a Ti por força, coragem, para obedecer a Tua palavra e assim honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.